estou de tanto sofrer e de tanto padecer. A paz não tenho, vivo a lamentar, pois em minha vida só a tristeza eu vivo a chorar. Eu sou um sofredor à procura de paz e amor. Meu corpo cansado, minha alma também, não tenho alento, eu não conheço o caminho do bem. Assim eu vivo a procurar, mas com toda esperança sei que um dia eu vou encontrar caminho que lhe dará o amor e a paz e a vida.
e a Santa Voz Rosa estão a me esperar. O glorioso céu de luz que este santo caminho sempre me conduz. Ao glorioso céu de luz, esse santo caminho sempre Quando elevo a ti meu pensamento, sinto uma paz, tranquilidade e um grande alento. Me desligo do mundo e medito no mais profundo da essência do teu ser, exemplo de mãe que a humanidade já pôde ter. Foste chamada para a missão do Salvador, e na juventude se dispôs a servir o Criador, fazendo a vontade do Pai Celestial. Bendita Mãe de Jesus, o nosso Senhor. Virgem Maria, cheia de graça e grande esplendor, tua graça me cobre, teu amor me envolve com grande fulgor. Elevo teu nome e te presto louvores neste ensejo espiritual. Virgem Maria, Rainha do céu e Santa Mãe divinal. No universo tudo que é belo foi Deus quem criou, com formosura e muita doçura, um ser ele formou, com imensa beleza, muita pureza e grande amor. Não há motivo e nem razão pra comparar. Cabelos dourados e também veste azul, e em sua fronte uma coroa a ornamentar. Anjos divinos e seres celestiais no seu trono
a cortejar. Virgem Maria, cheia de graça e grande esplendor, tua graça me cobre, teu amor me envolve com grande fulgor. Elevo teu nome e te presto louvores neste ensejo espiritual. Virgem Maria, Rainha do céu e Santa Mãe divinal. Foi chegado o tempo, em certo momento, que Deus determinou. A Santa Mãe já se preparava para receber o seu galardão, com hinos de glória, louvores e canto de vitória. Naquele grande dia, os anjos do céu subiam e desciam, comemorando a sua assunção. E foi elevada ao grande reino celestial, e também revestida de grande poder angelical. E hoje ela vem sempre abençoar somente os bons e humildes de coração. Virgem Maria, cheia de graça e grande esplendor, tua graça me cobre, teu amor me envolve com grande fulgor. Elevo teu nome e te presto louvores neste ensejo espiritual. Virgem Maria, Rainha do céu e Santa Mãe do amor. Amor, amor. Seguir este caminho e viver sempre com Jesus é preciso a cada dia carregar a tua cruz. Os cansados e oprimidos, vinde a mim e alivia
serão perdoados e descanso encontrarei. E seguindo este caminho com amor e abnegação, sempre ao lado de Jesus, terás paz no coração. Vivendo com Jesus, carregando a tua cruz, ao findar este caminho, estarás no reino da luz. Prezados e amados irmãos, nós vamos agora oficializar a nossa reunião que já teve início através da apresentação destes hinos e o coral das congregações aqui da Grande São Paulo se reuniram para apresentar esses louvores a todos nós neste momento. Então, irmãos, eu apresento a todos a minha saudação, que eu faço em nome do profeta apostólico, nosso querido e santo primaz irmão Alto, desejando que a graça preciosa de Jesus, nosso Senhor, também de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, a graça poderosa, as virtudes da nossa santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador, que a bênção também, a graça do nosso santo irmão Aldo, também a sua lembrança esteja em todos os corações, para que assim nós possamos ter essa perfeita comunhão com santos e anjos que já estão presentes conosco, inclusive eles, em espírito e verdade, aqui se faz presente. Por isso, irmãos, eu convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem. Vamos iniciar a nossa reunião de oração, cantando o hino de número 1 do nosso hinário Igreja Forte. Nós somos a igreja do sonhar, a igreja forte que não tem confiante, pois em Deus de
Convido a todos a se colocarem em sentido de reverência. Iremos assim orar para a consagração da nossa santa reunião de oração. Oremos. Santíssimo Deus, nosso eterno e glorioso Pai Celestial, eis que aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos e também unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, porque aprendemos na doutrina desta igreja a mesma natureza divina, possuímos essa natureza, aonde Jesus, nosso Senhor, nos revelou esses perfeitos ensinamentos, através do glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. E também a Virgem Maria Santíssima, com todo o poder e a unção que tem de Mãe Celestial, tem nos inspirado a conservarmos estes ensinos para sermos verdadeiros filhos de Deus e sermos constantemente amparados e protegidos pelo poder celestial. Por isso nós aqui estamos, porque fomos grandemente amparados, protegidos, livres de todos os males. E por isso chegamos até aqui, ó Senhor, para te agradecer, para apresentar a nossa gratidão neste momento precioso. Rogo a Senhora, ó Santa Vó Rosa, ao Senhor Profeta Santo Irmão Alto, que com a Virgem Maria Santíssima, ao lado de Jesus, possa abençoar a nossa reunião, dar inspiração e toda a unção do Espírito Santo de Deus, para envolver a todos os irmãos, todos os corações neste momento. Que a tua inspiração, ó Santa Vó Rosa, continue sobre esse trabalho do coral, que já iniciaram os seus louvores, que todos possam ter facilidade para continuar te louvando, apresentando esses hinos em nossa reunião. Também peço em favor dos obreiros, diácono e diaconisa, que estão unidos para prestar um bom trabalho a esta reunião. Também rogo em favor daqueles que estão nos acompanhando via internet, porque estão unidos na mesma fé, que aqui estamos apresentando à Senhora. Rogo em favor deles, para que eles possam ser também agraciados pelo teu poder bendito, que a Senhora haverá de conceder a todos nós, que aqui estamos unidos à espera deste poder bendito para nos abençoar. E assim eu entrego nas mãos da Senhora, ó Santa Vó do Senhor Santo Irmão Alto, declarando então esta reunião santa de oração, consagrada e abençoada em teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar de número 82, o Espírito Santo de Deus. Ti
Santidade, na presença de
Você
mas se via o pequenino sem o aconchego de um simples lar. Noite chega, finda-se mais um dia, cansado e abatido, batendo de porta em porta, mas não era atendido. Assim era eu, alma cansada e triste, espírito faminto, sedento e oprimido. Assim era eu, assim eu vivia, sem ter paz e alegria. Vivia sem Deus, meus companheiros eram angústia e só tormento. A noite findou, surgiu para mim um novo dia. Uma porta se abriu para mim, nova esperança raiou, e Deus, com seu infinito amor, me fez encontrar um novo lar. Nele encontrei Jesus Salvador e a Santa Rosa, Espírito Consolador. Hoje feliz estou entoando essa canção, externando a Deus a mais profunda gratidão. Senhor, por eu ter encontrado esta igreja apostólica, caminho santo que me deu a liberdade e o sofrimento de outrora já nem me lembro mais. Nesse dia, ó Santo Primaz, dedico a ti o meu louvor e sincera gratidão, ó Santo Primaz, Santo Primaz.
maravilhados com o que acontecia. Não imaginavam o que aquela estrela significaria. Logo o mistério se desfalecia, um coro de anjos no céu aparecia, contando a boa nova que ela trazia. Era o Messias que na terra nascia.
Jesus Salvador. Bondoso e valente coração, Santo irmão Aldo, primaz querido irmão, aceita essa simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Humilde e valente coração, adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe, Virgem Maria, com muita alegria te guarda noite e dia com poder celestial.
corajoso e valente coração. Presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo, porque tens um grande amigo. Santo profeta Daniel, que contigo vem do céu, pois é teu grande companheiro. Fiel e valente coração. Santa Avó Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste um ministério com amor, de ser o sucessor da Santa Avó Rosa, o nosso consolador. Prezados irmãos, eu creio que todos puderam compartilhar, também aceitar mais uma vez estas mensagens, porque é a mensagem que ilumina o nosso
caminho, fortalece a nossa fé, para que possamos continuar perseverante e também unidos ao Santo Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, porque eles estão unidos a Jesus, a Virgem Maria e a todo o reino celestial. E através deles, Deus, o nosso Pai, une todos nós ao reino dos céus. Então, irmãos, agora eu irei apresentar a mensagem que está no boletim. Quando diz assim no título da mensagem: o valor da nossa fé e confiança nas virtudes e poder do Santo Irmão Aldo para a nossa vida espiritual. Estimados irmãos apostólicos, nós temos aprendido em nossa igreja que somente herdará o reino dos céus e toda a sua glória um povo que seja inteiramente santificado, consagrado e unido num só espírito e numa só fé, numa só doutrina. Portanto, se não houver a perfeita união de espírito do povo apostólico, ninguém herdará os céus. Foi por isso que Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus vitorioso, rogou a Deus o Pai, pedindo-lhes para que a sua igreja, o seu povo, fosse unido como Ele e o Pai são unidos, dizendo assim: para que eles sejam um como nós somos um, eu em ti e tu em mim, para que eles sejam perfeitos nesta unidade. Esta foi e até hoje é uma das maiores lutas que o nosso Santo Irmão Aldo enfrentou, e atualmente em espírito vem lutando, junto com a Santa Avó Rosa e com todo o poder celestial, para que o povo apostólico alcance esta perfeição de serem unidos em todo o trabalho da nossa igreja, e unidos em espírito, se amando com um amor sincero e puro, onde deve reinar a paz, como é lá nos céus. Por conseguinte, ele, Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, com Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima e os santos e anjos, luta para unir os corações, as famílias, os pais, os filhos, os obreiros, coristas, regentes, pastores, enfim, todos os que servem à igreja apostólica, como ele, Santo Irmão Aldo, foi e é com a Santa Avó Rosa, unidos de tal maneira que ele alcançou a mesma natureza divina e os mesmos dons que levou a nossa igreja a ter o extraordinário crescimento em todos os sentidos, na parte material e principalmente na parte espiritual, e no pleno conhecimento do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Veja, irmãos, o valor da união entre o povo apostólico, pois o Santo Irmão Aldo, em 44 anos, unidos a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima e ao povo apostólico, levou a nossa igreja ao crescimento que chegou. Se todos nós formos unidos numa só fé e num só espírito, e fizermos todo o esforço para ajudarmos a estes santos poderosos, o crescimento de nossa igreja, a nossa vitória será muito grande para a glória de Deus, nosso Pai, e do seu amado Filho, Jesus, nosso Senhor. E grande vai ser o galardão de cada apostólico, tanto aqui na terra, como lá nos céus. Assim como a Santa Avó Rosa glorificou a Jesus, também o Santo Irmão Aldo sempre glorificou a nossa Santa Avó Rosa, quando estava entre nós. Por isso foi o grande vencedor. Veja e medite no
importante valor do ministério que o nosso santo irmão Aldo exerceu entre nós e que deu a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, o nosso Deus e Pai, vitórias gloriosas com o ministério do Santo Primaz, e que está atualmente repercutindo em muitos corações de pessoas que não são apostólicas, mas que estão crendo em nosso santo irmão Aldo, como estamos divulgando no programa A Hora Milagrosa e pela internet. Por isso, nos céus, ele foi e é muito amado, pois levou a nossa igreja para uma perfeição extraordinária e junto com a nossa Santa Avó Rosa, realizou grandes milagres e obras muito maiores serão realizadas para a glória de todo o poder celestial. Portanto, o nosso povo, o povo apostólico, precisa se esforçar a cada dia mais e entender o valor da pessoa, da vida do santo irmão Aldo, do seu glorioso ministério de pastor do rebanho de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Há um fato muito importante no ministério do nosso Senhor Jesus, que ocorreu quando a mulher samaritana queria saber quem era Jesus. Ele então lhes respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias e ele te daria da água da vida, que jorra para a vida eterna. Entretanto, nosso santo irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, também faz parte deste dom de Deus e podem, junto com Jesus, o glorioso Senhor da vida, saciar a sede espiritual de todos os que buscam em nossa igreja a água da vida, que emana do trono de Deus, nosso Pai Celestial, para o seu povo, que é a poderosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos deu através do ministério da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. Para que cada apostólico busque mais sabedoria para seu viver, e os nossos pastores, obreiros, regentes, músicos, coristas, tenham toda a sabedoria dos céus para exercerem o seu ministério para a glória de Deus e destes santos poderosos. Todos os nossos irmãos devem também buscar esta perfeição espiritual nos ensinos preciosos que nos deu o santo irmão Aldo, cujos ensinos nos veio de Jesus através da Santa Avó Rosa, para a santificação do povo apostólico. Estes ensinos preciosos estão no site da Igreja em Doutrina e nos boletins de nossa igreja, quando também são cantados através dos hinos do coral. No próximo dia 5 de maio, comemoraremos a grande vitória do nosso santo irmão Aldo, ocorrida em 5 de maio de 2014, ao ser levado aos céus para receber a coroação de santo pastor do rebanho de Jesus, nosso Senhor. E junto com a Santa Avó Rosa, o santo irmão Aldo, os santos profetas e todo o poder celestial lutam para que a nossa igreja apostólica possa alcançar a sua grande vitória de levar almas preciosas para viver eternamente no reino celestial. Portanto, preparem uma festa em comemoração à grande vitória do nosso santo irmão Aldo, por estar inteiramente juntos à Santa Avó Rosa, lutando pela vitória do seu povo aqui na terra, que é esta igreja apostólica. O nosso louvor e adoração ao santo irmão Aldo, por tão sublime ministério que cumpriu nesta terra e agora na glória celestial. Cremos que continua a nos dirigir, orientar, proteger,
amparar e abençoar para que nós possamos continuar levando o seu nome, Santo Irmão Aldo, o nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa e querida Avó Rosa, a grande esperança para quem quiser herdar a glória celestial. Prezados irmãos, nós apostólicos tivemos em nossa carreira de fé grandes marcos, que marcou e marca muito tudo quanto nós somos, como apostólico, povo do reino dos céus. Porque Deus, o nosso Pai, é quem assumiu o poder para governar e dirigir esse povo. Por isso, Ele tem manifestado todo o seu poder, toda a sua sabedoria, para que este povo que foi formado por Ele, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, e teve a cooperação extraordinária do ministério do Santo Irmão Aldo, também a cooperação da Virgem Maria, Mãe Rainha dos Céus. E nós, irmãos, iremos no dia 5 de maio relembrar o dia em que o nosso querido e Santo Irmão Aldo completou o seu ministério terreno. E como ele mesmo ensinou a todos nós a termos esta fé perfeita no seu poder, ele nos deixou então com esta fé de que ele continua ao nosso lado, continua, irmãos, esperando que o povo apostólico, que aprendeu com ele, que fez valer durante o seu ministério toda a vontade de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, e foi ele o cumpridor desse plano maravilhoso, plano perfeito que Deus o Pai pôde manifestar na vida desta igreja, que foi, irmãos, um dos princípios básicos da formação desta igreja apostólica, que foi obter das pessoas um só Espírito e uma só fé. Ou seja, que não houvesse diferença entre o seu povo, na questão de fé e também nos ensinamentos. Por isso, irmãos, que nós temos doutrina para termos a mesma natureza de Cristo, que Ele manifestou nesta terra. Por isso que Ele disse, rogou ao Pai para que Ele pudesse tomar as providências, como tomou, para que todos fossem unidos, como Ele é unido, foi sempre unido ao seu Pai. Isso, irmão, só foi possível porque Ele colocou nesta igreja a Santa Avó Rosa, o qual Ele pôde falar, instruir, corrigir, orientar, governar o povo desta igreja. E quando ela precisou deixar o seu corpo, precisou deixar de exercer o seu ministério no seu corpo físico, por determinação de Deus, e também foi a vontade dela, o nosso Deus com Jesus viu que a igreja necessitava e precisava
ainda de orientação divina, para manter a unidade da fé, para manter o povo, inclusive os que iriam se converter a esta fé, que tivesse a mesma natureza, que não houvesse divisão de espírito, nem mesmo de pensamento, nem mesmo de pensamento. Por isso que Jesus mesmo disse, manifestou esta grande verdade, essa necessidade que ainda precisava a igreja, quando ele, através do corpo ainda da Santa Avó Rosa, transmitiu ao bispo e à missionária Odete, dizendo: quando o meu pai precisar desta minha serva nos céus, vocês ouvirão a sua voz, como estão ouvindo a minha agora, e assim serão dirigidos, serão orientados, serão corrigidos, serão aperfeiçoados. Coube, irmãos, ao santo irmão Aldo essa sublime missão, esse cargo de ser o representante da Santa Avó Rosa, o seu porta-voz, que através dele a Santa Avó Rosa continuou a dirigir, orientar o seu povo na mais perfeita verdade. E para isso, irmãos, o nosso primaz precisou lutar muito. Precisou, irmãos, desempenhar o seu ministério como desempenhou na mais perfeita natureza divina, com a unção e poder do Espírito Consolador que estava sobre ele. Poder, irmãos, é ter autoridade. Foi o ministério que ele exerceu durante 44 anos. Por isso, irmãos, da forma com que ele também, com muito amor, humildade, procurou convencer a todos a se unirem a ele, a se unir ao seu ministério, a dar crédito aos seus ensinos. Porque deu provas de que tinha esta unção do Espírito Consolador, que é a unção do Espírito Santo com ele. E todos os apostólicos sinceros se uniram ao primaz, procuraram acatar os seus ensinos, ver o seu exemplo, buscou para si a sinceridade, na humildade, para saber viver nesta perfeita unidade de fé e de espírito. De maneira, irmãos, que o ministério do Santo Irmão Aldo, que ele realizou, foi completo e perfeito. Quando a Santa Avó Rosa a si mesmo disse: a minha igreja será vencedora, assim como eu venci. E para vencer, irmãos, a igreja precisava e precisa manter-se nesta unidade, nesse mesmo espírito de concordância com o que foi mostrado à igreja, o que Deus pôde fazer através do Santo Irmão Aldo, último profeta, onde ele concentrou todo o seu poder, também todas as virtudes, e quando o nosso santo primaz, ele tinha oportunidade de cumprimentar a nós, ele transmitia virtudes. Com isso, irmãos, ele fortaleceu esta igreja nesta perfeita unidade. E através, irmãos, do seu ministério, a Santa Avó Rosa
sempre procurou ajudar a sua igreja, a inspirar os corações, a entender a doutrina, o valor dessa perfeição, desse esforço que precisa fazer. E também, irmãos, através dele, ele aplicou o juízo de Deus para corrigir, para alertar, advertir o seu povo. Porque o desejo dela é que todos sejam vencedores, sejam felizes e alcance a salvação de sua alma. De maneira, irmãos, que o nosso primaz, através do seu ministério de 44 anos, deixou resolvido esta questão, principalmente quanto à vitória desta igreja e à vitória de cada um de nós individualmente. E nós, apostólicos, precisamos acreditar nesta vitória. Acreditar na nossa vitória, na vitória desta igreja. Porque nós sabemos como vencer. Nós sabemos como cooperar com esta igreja para que ela vença. Assim como o santo irmão Aldo cooperou, foi cuidadoso, foi educado, amoroso, paciencioso, para convencer a igreja, convencer a todos a ser unido nesta fé, a buscar essa perfeição, que é ser unido no mesmo Espírito, é ter a mesma natureza divina, é ser humilde, é ser paciente. Só pode ser unido nesse mesmo Espírito se for humilde. Se não for humilde, ainda falta. Como cantou o coral, só falta você se unir. Todos nós devemos nos colocar nessa condição, que nós é que faltamos, porque Jesus é perfeito, Santo Irmão Aldo, perfeito, Santa Avó Rosa, Virgem Maria foram perfeitos e são perfeitíssimos. E para unir com eles, precisamos também buscar essa perfeição. Por isso, irmãos, como eu ia dizendo, que o nosso irmão Aldo deixou tudo resolvido, quanto à vitória desta igreja e quanto à sabedoria de todos nós em buscarmos ser unidos e termos este mesmo Espírito, a não dividirmos, a não cooperarmos, a não fazermos divisão de espécie alguma, porque Deus não aprova. O que Deus não aprova no meio de um povo é a divisão de espírito, principalmente. Por isso que eu disse aqui, está registrado no boletim, que uma das bases principais da formação desta igreja foi obter a união da mesma fé, do mesmo Espírito nos corações. Então, prezados irmãos, uma das advertências que o nosso primaz fez, e vale nós lembrarmos, porque ele precisa, está esperando que nós a lembremos do que nós precisamos melhorar, precisamos tomar cuidado. Disse o nosso primaz em um dos boletins: toda pessoa que acha que as coisas devem ser conforme as suas ideias, esta pessoa está fazendo política na igreja e está atrapalhando o meu ministério e a obra da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Atrapalha, irmãos, porque como eu disse, e os irmãos sabem disso, Deus não aprova. O seu Espírito Santo não pode habitar num coração
que é teimoso, por exemplo. Eu digo teimoso, irmãos, porque se nós tivemos um grande profeta de Deus entre nós, que, como ele disse, e nós sabemos, foi porta-voz de Deus, através do seu ministério, Deus, o nosso Pai, falou a esta igreja, orientou, corrigiu, deu ordens para ser cumprida. Se todos nós, irmãos apostólicos, que cremos e somos verdadeiramente convertidos, temos um acordo pleno em que tudo isso se cumpriu em nossos dias. Irmãos, então nós devemos acatar. Devemos fazer valer as suas ordens, porque é ordem divina. E como ele mesmo disse, com Deus não se brinca. Não se brinque com Deus, porque ele não é brincadeira. Então, irmãos, brincar com os ensinos do nosso irmão Aldo é brincar com Deus. É brincar com Deus, brincar com a verdade. E agora, irmãos, somente falar o nome do nosso irmão Aldo não é o suficiente. Nós precisamos honrar o seu ministério, honrar tudo quanto ele dedicou a esta igreja. E como iremos fazer isto? Fazer cumprir em nossa vida, em nosso ministério. Só assim, irmãos, nós podemos glorificar o nosso primaz e dar provas ao mundo, principalmente às pessoas que não creram no seu ministério, dar prova de que realmente ele foi e é um grande profeta de Deus, e que foi realmente usado pelos céus com as virtudes e poder do Espírito Consolador, conforme Jesus disse, que o Consolador ficaria para sempre com o seu povo. E é com esse poder que ele fez com que esse Consolador esteja conosco. Agora, irmãos, o nosso irmão Aldo também fez as suas advertências, provando com que ele estava tratando era algo muito sério, não estava de brincadeira. O seu ministério, quando num dos boletins ele assim disse: há em nossa igreja pessoas que não estão concordando com o meu governo, com as minhas orientações, com os meus ensinos e ordens. Portanto, quem não estiver concordando, não é obrigado a ficar na igreja. E os que estão da sede também, não são obrigados a ficar, pode sair. E continua ele dizendo: quando Jesus deu início à formação dos seus discípulos, lhes disse assim: quem quiser vir após mim, isto é, seguir as minhas orientações, o meu governo, os meus ensinos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E disse o nosso irmão Aldo: digo mesmo aos que quiserem ficar na igreja e aceitar o meu governo, a minha administração, os meus ensinos, as minhas orientações, renuncie a si mesmo, isto é, o seu eu, deixar a sua maneira errada de ver as coisas referente às minhas ordens
meus ensinos e orientações e governo, e tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque eu estou seguindo o caminho traçado por Jesus pela Santa Vó Rosa, e quem não está satisfeito e contente não é obrigado a ficar na igreja, pode sair. É melhor sair do que ser um estorvo à obra gloriosa de Jesus e do Consolador, e trazer sobre si um peso que lhes trará graves consequências em sua vida e no seu futuro, porque não estão lutando contra a minha pessoa, mas contra a obra de Deus, através do Consolador que está sendo realizada. Então, prezados irmãos, eu pergunto: deixou resolvido ou não deixou? A condição de que esta igreja, o seu ministério, seja realmente unido, tenha um só pensamento, uma só fé, uma só confiança no que foi, irmãos, manifestado na vida desta igreja, para o nosso bem, para a nossa felicidade. E todos, irmãos, que assim procura a lembrar e guardar estes ensinos, sabe que pertence a uma igreja que tem uma missão profética, que tem, irmãos, um governo de Deus, o qual ele espera obediência, concordância com o que ele tem nos ensinado. Assim, irmãos, fazendo, a nossa vitória será certa. Seremos um povo feliz, vitoriosos, e grandes manifestações a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo poderá realizar em nosso meio. Mas eles precisam deste povo obediente e fiel a eles e ao reino dos céus. Amém. Então, irmãos, eu deixo estas palavras, estes ensinos do nosso Santo Irmão Aldo aos corações, que todos assim possam refletir e meditar na sua condição de servo do Consolador, em saber que a sua pessoa foi chamada para servir esta igreja, servir a Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Eu agradeço, irmãos, a presença dos irmãos. Se porventura tiver algum que nos visita, nossos agradecimentos. Também estendo esse agradecimento aos internautas que estão nos acompanhando via internet. Os irmãos do coral, regentes pelas apresentações, meus colegas de ministério, diácono, diaconisa, pastores presentes pelo trabalho prestado. Convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem. Antes de passar para o momento de nossa reunião, da nossa oração individual, nós iremos cantar o hino de número 107, Glorificação. Ao Pai, ao Divino Espírito, glória e louvor
Agora, estimados irmãos, o momento mais precioso que Deus, o nosso Pai, nos concede o direito, através da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, deste momento que nós apresentamos em fé, em confiança na Tua Palavra. O direito de nós fazermos a nossa oração e falarmos com Ele. Que todos façam assim a sua oração com muita fé e confiança. Oremos. Amém. Vamos cantar de número 118. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vinda de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Convido a todos a se colocarem em sentido de reverência. Vamos assim orar para finalizar a nossa santa reunião desta noite de quinta-feira. Oremos. Ó glorioso Deus, nosso Pai Santíssimo, aqui nós estamos, Senhor, com muita alegria e gratidão ao Senhor, ao Teu amado Filho Jesus, a quem nós muito amamos, ao glorioso Espírito Consolador, a santa e querida Vó Rosa, a quem nós muito louvamos, glorificamos e amamos de todo o nosso coração. Também a Santíssima Mãe Maria Santíssima, nossa Santa Mãe Celestial, a quem nós também devemos muito a ela, pelo Filho que nos deu, por esta herança maravilhosa, que nós hoje desfrutamos, fruto do Teu ministério. Também ao Santo Irmão Aldo, profeta apostólico, o qual nos mostrou a verdade dos céus, procurou nos aperfeiçoar, para que nós tivéssemos um só Espírito, uma só fé, um só entendimento. Por isso tantos ensinos nos deu, nosso primaz. E nós aqui estamos, Santo Irmão Aldo, Teu povo, com desejo sincero de honrar o Senhor, o Teu ministério, que foi cumprido em nossos dias na vida desta igreja, o qual nós sentimos tanto conforto, porque sabemos que o Senhor está presente conosco, está pronto para nos ajudar, a nos defender e a nos guardar. Por isso, ó primaz, Santo Irmão Aldo, ajude a Tua igreja a alcançar mais perfeição, mais sabedoria, em saber valorizar o Teu ministério, para que o Senhor possa se alegrar muito dos louvores, o qual nós iremos assim apresentar no dia do Seu arrebatamento aos céus. Por isso, ó Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, creio que estás aqui ouvindo as orações, porque tanto quer ajudar as mães, as crianças, os jovens da Tua igreja, as pessoas de idade, também o ministério de Tua igreja, que eles todos possam merecer a Tua bênção, merecer o Teu consolo, a fortaleza que a Senhora lhes concede. Lembro também, ó Santa Vó, os nomes que foram trazidos diante deste altar, e creio que o Senhor, Santo Irmão Aldo,
que tanto quer ajudar os que sofrem, está com as suas mãos estendidas, abençoando, tomando conhecimento do que se passa nestas vidas, irá ajudar, mediante a fé, a confiança que também eles têm no Senhor, no poder que reveste esta igreja. Rogo também em favor dos que estão nos acompanhando em teus lares via internet, que eles possam também sentir, ó Santo Irmão Aldo, a tua presença nos teus lares, levando a bênção até esses corações, a estas vidas preciosas. Agora dispersa da tua igreja que vieram para esta reunião com a tua paz, levando a todos eles na companhia dos teus anjos, com teu poder bendito, eles possam ter um bom regresso para os teus lares, ser protegidos e amparados de todos os males, ter também o resto de semana feliz e abençoado, e que nas próximas oportunidades eles possam se apresentar diante da Senhora para agradecer e reconhecer o grande livramento que a Senhora tem concedido a todos nós. Ó prezados e amados irmãos, internautas, visitantes, receba neste momento a bênção preciosa do nosso Deus bendito. Na comunhão do teu divino Espírito, recebam também a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Alto. Seja todos assim abençoados hoje e sempre. Amém.